Você sabia que tem coisas que o narcisista patológico, ele não sabe lidar? Então preste atenção no vídeo de hoje, porque nesse vídeo eu vou falar sobre 3 coisas que o narcisista não consegue lidar quando ele tem que enfrentar a sua vítima. Eu sou o pastor Israel e este é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. O narcisista, ele tem uma capacidade muito grande de esquematizar situações, mas ele não tem certos traquejos para lidar com as decepções, com as falhas, ou mesmo com a reação daqueles a quem eles, vamos dizer, manipulam, ou eles vivem manipulando. Então, dessa forma, o que também nós percebemos no convívio com esse tipo de indivíduo é que, diante de uma situação complexa, ou de um desafio, ou de uma certa dificuldade, eles paralisam, eles se mantêm inertes diante de certas coisas, como quem passa um tempo e diz: o que é que eu vou fazer? Conhecendo essas necessidades e conhecendo esses desafios e essas deficiências, é capaz da vítima, se ela tiver um certo conhecimento, um certo traquejo com relação ao que ela está passando no convívio com o narcisista, de aproveitar esse momento para se impor ou se livrar daquele, vamos dizer, abusador, que é uma situação muito difícil, visto que, diante daquela convivência, ela já convive com a manipulação, com as investidas do narcisista, com os abusos que são muito claros no modo de viver de cada um deles, nas suas diferentes condições, tanto clássico como patológico. E isso que vamos apresentar aqui é muito importante que você saiba, porque às vezes nós temos a impressão de que tudo está perdido para a vítima do narcisista, quando não é bem assim. Há alguns fatores que poderão mudar ou controlar as situações. Se esse assunto lhe interessa e se você gosta de acompanhar no nosso canal os vários vídeos que temos falando sobre esse assunto, eu peço a você que dê o seu like, compartilhe e divulgue para que mais pessoas possam conhecer e serem acompanhadas e até serem ajudadas por cada um daqueles que ouvem, assistem os nossos vídeos. Os narcisistas, eles não sabem que você tem essa capacidade de reação. E muitas vezes, essa condição deles o fragiliza de tal forma que, em muitos casos, acontece a fuga da vítima desse momento de embate, de abuso. Então, o primeiro medo que o narcisista tem com relação a essa questão de quando o paciente, ou caso, quando a vítima dele o enfrenta, é de que eles ficam perdidos quando confrontados. Olha que coisa. Então, essa situação, eles, diante de uma reação mais brusca da sua vítima, eles se desorganizam psicologicamente, eles
não sabem como sair daquela situação, porque eles não esperam que a sua vítima tenha uma reação. Eles não esperam que elas o confrontem. E diante dessas condições, a sua confiança, a sua autoconfiança, a sua firmeza, né? Elas vão por água abaixo, porque eles não têm essa firmeza. Eles blefam sempre para que a vítima se mantenha subjugada. Mas quando a vítima resolve tomar uma atitude, eles ficam sem chão. Eles não têm uma reação imediata. E aí é o momento da fuga da vítima. Porque enquanto eles raciocinam uma reação, eles, como já estão perdidos na sua condição de espantados com essa reação, eles não suportam, não aceitam que a sua vítima venha para cima, venha reagir aos seus abusos. Então, como eles só pensam em si, na cabeça, na mente dele, é como se dissesse: como essa pessoa ousa a me enfrentar? Como ela está fazendo isso? Quem está fazendo a cabeça dela? Quem está dizendo que ela pode reagir contra mim? Então, enquanto ele está pensando nessa condição, é o momento da vítima, se bem orientada, sair desse ciclo e começar uma nova vida. Então, olhando para o lado do narcisista, ele acha que essa reação é uma reação inaceitável. E aí ele vai racionalizar um meio para enfrentar essa situação. E a reação lógica que se espera nesse sentido é de duas partes, ou seja, é de duas opções. Ou ele foge, ou ele enfrenta. E diante dessa condição, ele vai tentar crescer para cima da vítima. Ele vai tentar enfrentar a vítima. Ele vai tentar amedrontar a vítima, para que ela não insista com essa condição. E ao mesmo tempo que ele vai pensar no meio de castigar essa vítima por ela ter tido essa reação. Isso é muito importante que você acompanhe, que você entenda, porque muitas vezes nós lidamos com pessoas que têm reações adversas daquelas que nós esperamos. Não é? Então é o caso do narcisista aqui. Porque até então, o narcisista tinha certeza absoluta de que as suas manipulações funcionavam perfeitamente. O narcisista, ele esperava que suas vítimas sempre reagissem da forma como ele estava planejando. Isso é interessante, porque nem sempre acontece assim. Muitas vezes nós pensamos que o narcisista, após ser confrontado, ele vai tomar consciência de si. Após ele saber que é um narcisista, e ele descobre que a sua vítima sabe que ele é um narcisista, ela é uma narcisista, eles vão pôr a mão na consciência e dizer: realmente eu preciso de ajuda. Mas eu quero te dizer uma coisa: o narcisista nunca, mas nunca vai assumir que perdeu. Ele nunca vai assumir a derrota. Ele prefere fugir, certo? Ele prefere lhe dar um descarte do que reconhecer a sua necessidade de ajuda. O segundo tipo de coisas que o narcisista não consegue reagir, ele não está preparado, é que ele não sabe se proteger. Preste atenção nisso.
Você que convive com o narcisista tem que conhecer essa área. Ele não consegue se proteger porque ele não está preparado para isso. E para que ele não possa fazer algo contra a vítima, que seja você, seja outra pessoa, não importa. O que ele vai fazer? Uma vez raciocinando sobre a sua situação, quando ele sabe que você já sabe que ele é um narcisista e que você agora está preparada para enfrentá-lo, ele vai utilizar um ou outro caminho daquele. Ou ele foge ou ele enfrenta. E a primeira reação, não se engane, ele não vai fugir, ele vai enfrentar. E dentro dessa condição, ao enfrentar, ele vai enfrentar você com toda a força que ele tem. E ele vai tentar tornar a tua vida um inferno. Mas para isso, você não espere que ele venha a agir com honestidade. Porque ele não age com honestidade com as suas vítimas. O seu jogo geralmente é um jogo sujo. Ele vai apelar para as coisas mais difíceis, mais infames que possa acontecer, porque se você não recuar na sua investida contra ele, você vai ter que estar preparado para ouvir algumas verdades, né, que segundo a mente dele são verdadeiras, coisas que ele captou quando esteve conversando com você no início da idealização, e ele vai jogar na cara. E ele vai jogar na cara. Então, como não tem argumentos convincentes, eles usarão primeiro a chantagem emocional. Ele vai usar a chantagem com todas as suas forças. Ele vai usar também as insinuações. Ele vai dizer coisas que você disse, coisas que você não disse, coisas que ele ouviu, coisas sobre você, geralmente denegrindo a sua imagem. E ele vai fazer isso com toda a força que ele tiver. Ele vai mentir, se não for verdade o que ele disser sobre você, ele vai mentir, para que você fique abalada. Ele vai usar as suas vulnerabilidades, as suas projeções. Ele vai usar o seu espelhamento, a manipulação, tudo o que ele puder fazer, certo? Ele vai usar os seus amigos, vai jogar seus amigos contra você. Ele vai fazer com que a sua vida se torne um verdadeiro inferno. Vai diminuir a sua moral, vai diminuir a sua credibilidade, vai inventar atos desonestos, lascivos sobre você, acusações e armações que ele vai fazer só para te destruir. Ele não consegue argumentar, ele não consegue vencer uma discussão com argumentos, com diálogo. E isso é muito triste, mas é a verdade. Dependendo do tipo de problema que você esteja passando com ele, a investida em que você estiver, o grau de investida que estiver contra ele, ele vai usar todos esses meios. Porque se a coisa descambar para uma atitude mais firme da sua parte, ele vai usar o último recurso que ele sabe, que ela sabe, que é a agressão. E nessa agressão, se for o caso dela, ela vai estar no seu pé direto, dizendo que você é isso, lhe rebaixando, lhe
falando palavras de baixo calão para que você seja desmoralizado, e vai filmar isso aí. Ela pode até filmar. E ainda vai dizer, bata em mim se for homem. Fazer aquele tipo de coisa que para você reagir. Se for homem, ele vai agir com ignorância grátis, com aquela agressividade gratuita própria daquele narcisista. Então, ele vai tramar todos os meios pelos quais ele possa lhe agredir, quer verbalmente e, se for o caso, fisicamente. Uma pessoa ferida, uma pessoa normal ferida, já não reage mal, né? Já não reage bem. Ele reage muito mal às acusações. Imagine você uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. A sua reação ao estar ferido, ao estar ferida, é de uma condição sem precedente. É um verdadeiro tsunami. Começa e quando sai arrastando tudo. E tudo para lhe prejudicar. O terceiro problema, e a terceira coisa que o narcisista não consegue lidar, é com suas próprias verdades. Eles são pessoas que vivem em cima de uma verdade subjetiva. E eles criam histórias para viverem aquela história. Eles criam métodos de vida, de desenvolvimento pessoal que não são deles. E para isso, eles querem encobrir, como nós já vimos em outros vídeos aqui do nosso canal, e eu tenho alguns vídeos falando sobre essa questão, é de que eles, por se sentirem culpados, por se sentirem problemáticos, por saberem que sua vulnerabilidade é de um ser oco, de uma personalidade sem formação, de uma condição em que eles sabem que não são reais, que tudo que eles têm é uma fachada, eles vão tentar preservar essa imagem no máximo que eles puderem. Então, essas verdades dele, de ser pessoas vulneráveis, eles não vão admitir que ninguém toque nessa condição. Então, eles não vão assumir os seus defeitos, eles vão criar fantasias para viver em cima daquelas fantasias mirabolantes, para explicar as suas ideias. Eles vão criar inimigos imaginários. Eles vão criar alguma coisa que o faça sair do foco das suas investidas. Por quê? Porque ele jamais vai assumir que é vulnerável. Eles vão bancar a mentira deles viverem daquele jeito até o final da sua vida. O intuito dele é que a vítima desista de investir contra ele. O intuito dele é que a vítima não o confronte. E se convença de que está ficando uma pessoa louca. Então, a ideia geral do narcisista, quando se depara com as suas verdades, é de que ele tem que manter a sua vítima, que está reagindo, o mais distante possível de suas vulnerabilidades. E se a vítima se mantiver firme na sua condição, aí ele vai dar o descarte e vai embora. E aí vai ser uma oportunidade para a sua vítima sair e viver a sua vida. E ele vai recomeçar o ciclo narcisista de
idealização, de desvalorização e de descarte com a outra pessoa mais calma, mais ordeira, uma pessoa que não lhe enfrente, e ele vai tentar fazer isso com muita perspicácia, porque ele vai usar o que ele sabe fazer. Então vai recomeçar o seu ciclo com a pessoa mais aberta e mais sensível às suas investidas, aos seus abusos. Então, se você aprender a ser segura, se você aprender a ser uma pessoa bem informada, confiante das suas percepções, que não duvida da sua condição intelectual e mental, que você sabe quem você é, que você já passou por uma terapia e essa terapia lhe mostrou um caminho mais adequado para você seguir, então ele não vai suportar estar mais junto de você, porque os suprimentos narcisistas narcisista que você poderia oferecer a ele, você não está mais oferecendo. E assim sendo, ele não tem por que continuar nessa convivência. Então, se ele esticar a corda e insistir, ou se você esticar a corda e insistir, vai cair no ciclo, daquele mesmo ciclo de sofrimento. Eles se protegerão sempre. Embora esses medos estejam presentes na sua vida, e ele procure esconder o máximo as suas fragilidades, eles também saberão que não suporta uma pessoa que o enfrente. E eles não vão chegar junto de uma pessoa preparada, de uma pessoa que o encare. E aí, nesse momento, você pode seguir com a sua vida sabendo que você é uma pessoa vitoriosa. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço a você que dê o seu like, se inscreva em nosso canal. Nós temos um curso muito simples também que pode ajudar, que é o curso Como Sair de um Relacionamento Abusivo. E eu vou deixar o link aqui na descrição, e para que você possa acompanhar e que você possa verdadeiramente cuidar da sua vida como convém. Ok? Nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.